Bem, nós estamos no segundo segmento dessa carta de Paulo aos Romanos. Os que estão nos acompanhando desde o começo já se lembram que essa carta ela está dividida em duas partes. Cada parte tem 2 blocos e cada bloco tem 2 segmentos. Nós estamos, portanto, no primeiro bloco. Esse bloco tem 2 segmentos. Nós terminamos o primeiro segmento, que foi até o capítulo 4, e o segmento 2, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 8, e o título que nós demos a este segmento, repitam, Superabundou a Graça. Superabundou a graça. Neste segmento, o apóstolo Paulo está trabalhando a ideia de que a graça de Deus e o que ele define por graça de Deus é a obra da salvação em Cristo Jesus. Graça é a salvação. A salvação é a graça de Deus, já que ninguém pode pagar absolutamente nada pela sua própria salvação. Ninguém pode fazer nada para merecer a salvação. Por isso a salvação é por pura graça de Deus. Como Paulo disse em outra epístola, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras de homens, não de obras meritórias que o homem faça, para que nenhum homem tenha com que se vangloriar diante de Deus. Ó Senhor, eu mereci salvação porque eu fiz isso, isso e aquilo. Absolutamente nada do que o homem faça, por boas que sejam as obras que os homens façam, por nenhuma dessas obras o homem se torna merecedor de salvação. A salvação é graça, repita aí, graça imerecida. Graça imerecida. Nós recebemos a salvação sem merecer. O que todos nós merecemos, como nós vimos lá no primeiro segmento, cujo principal texto é do capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pelo pecado, o que todos nós merecemos é a mais justa condenação. Se somos salvos sem nenhum merecimento, mas por pura graça de Deus. E a graça de Deus, a obra da salvação em Cristo, é uma graça superabundante em relação aos estragos que o pecado havia feito em nossas almas. Não importa o nível de pecado, o nível de destruição que o pecado causou em nossas almas, a graça de Deus nos restaura. A graça de Deus nos cura, porque a graça de Deus é infinitamente mais superabundante do que o pecado. Por isso nós lemos lá no Romanos capítulo 5 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse, portanto, é o tema do segundo segmento da epístola de Paulo aos Romanos. Este segmento, ele tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução é o capítulo 5, pelo qual nós já passamos, já meditamos aqui, versículo por versículo, e o título do capítulo 5, o título da introdução do segmento 2, repita, Graça Justificadora. Graça justificadora. Lembrando, eu sempre gosto de colocar aqui no quadro, para vocês, que a obra da salvação, tem 2 aspectos. Os dois aspectos da graça ou da obra da salvação. Os 2 aspectos da obra da salvação é o aspecto judicial e o aspecto
Muito bem, o aspecto moral. Já pode quase fazer uma prova. O aspecto judicial e o aspecto moral. No aspecto judicial que a graça é justificadora. O aspecto judicial é a condenação de Cristo, mediante a qual os nossos pecados foram condenados em Jesus. O perdão de Deus não é o cancelamento do castigo. O perdão de Deus que nós recebemos é a transferência do castigo que era para nós. Deus transferiu esse castigo para Jesus na cruz do Calvário. Jesus recebeu na cruz o castigo que era para nós. Então, ele completou na cruz o aspecto judicial da graça da obra da salvação. Pela morte de Cristo na cruz, Deus ficou satisfeito, a nossa condenação foi realizada em Jesus. Então, como a nossa condenação foi realizada em Jesus, Deus tirou de sobre nós a nossa condenação. Por isso nós vamos ver quando chegar no Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque no aspecto judicial foi completamente retirada de nós a condenação. Portanto, o aspecto judicial da graça, ele já está completo, ele já está realizado, porque o sacrifício de Cristo foi uma única vez, e esse sacrifício foi perfeito, suficiente para a nossa salvação. Amém? Mas a graça, a obra da salvação, tem também o aspecto moral. O aspecto moral está em progresso, porque o aspecto moral é o que a Bíblia chama de santificação, sem a qual? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Uma vez que nossos pecados foram perdoados em Cristo, nós ficamos agora sossegados? Não, nós temos que cooperar com Deus, trabalhar juntamente com Deus agora, para o resto da nossa vida, no processo da nossa santificação. O aspecto moral da graça é a nossa santificação. O aspecto judicial, Deus realizou sem a nossa cooperação, porque nós não poderíamos cooperar com nada aqui no aspecto judicial. Mas, no aspecto moral, na santificação, nós cooperamos com Deus, nós trabalhamos junto com Deus na nossa santificação, porque se nós não cooperarmos com Deus na nossa santificação, nós entristecemos o Espírito Santo. Efésios 4:30 está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Quem não coopera com Deus na obra da santificação, entristece o Espírito. Então peca, e essa salvação que essa pessoa recebeu fica ameaçada, porque se ela chegar a fazer aquilo que Paulo disse para não fazer em 1 Tessalonicenses 5:19, se eu não me engano, não apagueis o Espírito. Se ela chegar a apagar o Espírito, isso significa a apostasia. O que a Bíblia chama de apostasia é o pecado sem perdão. Essa pessoa decaiu da graça, essa pessoa decaiu de Cristo. Por isso que Jesus disse, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o
fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim na sua santificação, no aspecto moral da salvação, porque até o fim da nossa vida aqui na terra, nós temos grudada na nossa alma, que é o que nós vamos ver aqui nesse desenvolvimento do 6 ao 8, nós temos grudadas em nossas almas as concupiscências, as paixões do pecado, tá? A concupiscência continua gravada em nós, porque na obra da salvação nós ganhamos uma nova natureza espiritual em Cristo, mas não perdemos a velha natureza adâmica que está grudada ainda na nossa alma, e é por isso que precisamos de santificação. Porque se a salvação constasse com a total destruição da natureza adâmica em nossas almas, nós não precisaríamos de santificação, porque nenhum de nós teria nenhuma tendência pecaminosa, nenhuma inclinação para o pecado. Alguém aqui não tem nenhuma inclinação para o pecado? Então nós todos precisamos de santificação, ok? Muito bem. O desenvolvimento, então, do segmento 2, que vai do capítulo 6 ao capítulo 8, o título que nós demos diga, Vencendo o Pecado. Vencendo o pecado. O que Deus deu para nós na obra da salvação de graça, não foi apenas o aspecto judicial da nossa salvação, mas Ele nos deu de graça também todas as armas espirituais que nós precisamos para lutar e vencer o pecado. Lutar contra o pecado e vencer o pecado. Essa luta contra o pecado se chama santificação. Por isso, no mesmo capítulo 12 da carta aos Hebreus, Hebreus 12, versículo 4, está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ou seja, que essa luta contra o pecado será até a morte. Essa é uma das razões pelas quais a igreja na terra é chamada de igreja militante. A igreja que luta, a igreja combatente. E o principal combate da igreja não é no mundo, não é fora de nós. O nosso principal combate é dentro de nós. Porque somente se vencermos, se formos vitoriosos no combate dentro de nós, venceremos os combates fora de nós. Deus nos deu em Cristo Jesus, tá? Tudo que nós precisamos para ser vencedores nesse combate interno. Combate interno que Paulo fala também no capítulo 5 da carta aos Gálatas, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, porque são contrários, porque são opostos, porque são inimigos. Então nós temos um combate dentro de nós, um combate que os ímpios não têm. As pessoas não convertidas, elas não têm esse combate, porque elas estão espiritualmente mortas. Elas têm apenas a natureza adâmica, elas não têm a natureza de Cristo, não têm a nova natureza espiritual que nós recebemos, elas só têm a natureza adâmica. Então elas vivem no pecado da maneira mais natural possível e elas nem percebem que o pecado é pecado. Elas nem se sentem pecadoras, porque só passa a se sentir pecador aquele em quem o Espírito Santo vem, porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz numa pessoa é convencê-la de pecado, como Jesus escreveu em João, como Jesus disse, João escreveu, em João 16, 8, quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela também não sente que tem pecado, ela até acha que não tem pecado.
Ela até acha que não faz nada de errado. E quando você prega para ela sobre o pecado, ela fica até meio zangada com você. Não, mas eu não tenho pecado. Não. Se todo mundo fosse como eu, seria uma beleza. Porque ele não sente o pecado. Tá? Ele não sente o pecado porque ele só tem uma natureza. Então não tem essa mesma luta que nós temos. Uma vez que o pecador é convertido, ele recebe a natureza espiritual. Então as duas naturezas estão brigando dentro dele. As duas naturezas estão lutando dentro dele, tá? Lutando dentro dele. E aí Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6. Não são carnais as armas da nossa milícia, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Importantíssimo esse texto aí, viu? Anotem, 2 Coríntios 10, de 4 a 6, ok? E Paulo também exortou então a Timóteo, quer dizer, é Jesus exortando a nós, Jesus exorta a nós, naquilo que Paulo falou para Timóteo em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, Deus já nos deu em Cristo todas as condições para nós sermos, como Paulo vai falar aqui no final do capítulo 8, para sermos mais que vencedores sobre todo o combate que nós temos que combater, o combate interno e os combates externos. Então Deus já nos deu as armas para vencermos o pecado. Por que nós estamos estudando agora bem lentamente aí o capítulo 6, o capítulo 7? O propósito de estudarmos bem que o capítulo 6, o capítulo 7 e o 8 é, em primeiro lugar, tomarmos plena consciência da realidade desse combate. E que como soldados, portanto, de Cristo, como combatentes, não podemos ficar desapercebidos, não podemos ficar aí conformados, não podemos, como diz no pugilismo, abaixar a guarda. Temos que fazer aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Espírito e carne, nesse versículo, representa. O espírito representa a nova natureza em Cristo, a carne representa a velha natureza adâmica, que estão combatendo aí dentro de nós, e nós temos que fortalecer-nos espiritualmente na graça para vencermos a carne, para crucificarmos a carne, como Paulo escreveu em, anote também, Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Amém? Gálatas 5:24. Muito bem, essa segunda chave que nós temos aqui, então ela é a chave deste desenvolvimento aqui, do capítulo 6 ao capítulo 8, e esse desenvolvimento está dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 6, e o título é, diga, Oferta da Santificação. Oferta da Santificação. O que envolve o que nós começamos aqui hoje na nossa parte aqui, na nossa devocional aqui de oração, falando acerca de oferecer o nosso corpo, que é o que Paulo vai falar também lá no capítulo 12, versículo 1, que o culto a Deus é uma oferta.
Cultuar é fazer uma oferta. E a oferta do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa oferta envolve também o versículo 2, que é: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Onde está isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Portanto, uma vez alcançados pela graça, uma vez tendo os pecados perdoados, tá? Nós entramos na santificação, oferecendo a Deus nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para sermos transformados em filhos santos de Deus. Em filhas santas de Deus, tá? Nos oferecemos a Deus para a santificação. Quando terminarmos essa parte, a segunda parte aqui do desenvolvimento vai do capítulo 7, versículo 7, até a totalidade do capítulo 8, que termina no versículo 39, cujo título é, diga, pecado inerente. Inerente significa no interior, morando no interior. Nós temos um habitante estranho aí, um habitante que Paulo vai falar muito no capítulo 7, né? O pecado habita em mim. Na minha alma habita o pecado. O pecado é um mal habitando dentro da minha alma e eu tenho que lutar com ele aí dentro de mim. O pecado inerente é aquele mesmo pecado que Deus, lá em Gênesis capítulo 4, ele falou com Caim. O teu pecado jaz à tua porta e é o teu dever dominá-lo, dominar sobre ele e não permitir que ele domine sobre você. Portanto, ser filho de Deus não significa não ter pecado, significa dominar sobre o pecado. O único filho de Deus que não tem pecado é o filho primogênito de Deus, Jesus Cristo. Todos nós temos pecado e precisamos da santificação, precisamos aprender a dominar sobre o nosso pecado. Aonde que o pecado mais se inclina na sua vida? É no orgulho? Você tem que dominar sobre esse orgulho. É na soberba? Você tem que dominar sobre essa soberba. É no ciúme? Você tem que dominar sobre esse ciúme. É na ira? Você tem que dominar sobre essa ira. É na sensualidade? Você tem que dominar sobre essa sensualidade. Ok? É no que o pessoal chama aí, né, então, é no temperamento. Então, seu temperamento tem que ser sujeitado ao Espírito Santo de Deus, porque não é o seu temperamento, mas tem que mandar em você. Quem tem que mandar em você é o Espírito Santo. Glória a Deus. E assim por diante, ok? Porque o pecado habita em você, para você dominá-lo, e é nesse domínio que vai acontecer a santificação durante toda a sua vida, dominando a velha natureza, ok? Muito bem, a terceira chave, então, se refere aqui à primeira parte desse desenvolvimento, do capítulo 6, versículo 1, ao capítulo 7, versículo 6, né? Oferta da santificação. Então, essa parte aqui que começa no capítulo 6 e avança para o início do capítulo 7, ela tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento é todo o capítulo 6, que nós começamos na semana passada, e vamos terminar agora, vamos terminar hoje. Título do capítulo 6, repita: Mortos ao pecado. Mortos ao pecado. Neste capítulo 6, nós somos exortados a, então, os filhos de Deus são exortados a, nós estamos aqui vivos, ressurretos em Cristo, e devemos nos
considerar mortos ao pecado. Amém? Ou seja, diante do pecado, nós temos que nos fazer de morto. O morto pode fazer alguma coisa? Não, porque ele está morto. Quando o pecado se apresentar diante de você, ao invés de pecar, você fala, não vou pecar, que eu estou morto. Um morto não pode fazer nada. Eu vou xingar, não vou xingar que o morto não xinga. Não vou adulterar, não vou adulterar que o morto não adultera. Considere-se morto ao pecado. Toda vez que Satanás vier te tentar, você fala para ele, não, eu estou morto, não adianta você me tentar. Está morto ao pecado. Considerai-vos mortos ao pecado. A conclusão nós vamos ver na sexta-feira que vem, porque na sexta-feira que vem nós vamos entrar no capítulo 7, né? E a conclusão então aqui dessa primeira parte está nos primeiros 6 versículos do capítulo 7. Capítulo 7 de 1 a 6, diga, viver em Cristo. Viver em Cristo. Esse desenvolvimento e essa conclusão mostra para nós, né? Esse gesto que eu estou fazendo aqui é um gesto de uma gangorra. Lembra da gangorra que as crianças brincam no parque? Né? Que as crianças brincam no parque? É assim, ó, a parte que abaixa e a parte que levanta. A parte que abaixa, estamos mortos em Cristo, mortos ao pecado. A parte que levanta, estamos vivos em Cristo. Aleluia. Mortos ao pecado, vivos em Cristo. A maneira de viver em Cristo é se considerando mortos ao pecado. Existe um paradoxo que funciona da seguinte maneira. Todo paradoxo é um contraste. Então tem um paradoxo que funciona da seguinte maneira, tá? A pessoa não convertida, ela está viva para o pecado e morta para Deus. A pessoa convertida está viva para Deus e morta para o pecado. Entenderam o paradoxo? A pessoa não convertida está, diga, morto para Deus e vivo para o pecado. Morto para Deus e vivo para o pecado. E a pessoa convertida, diga, está morta ao pecado e viva para Deus. Morta ao pecado e viva para Deus. É assim que nós agora estamos. Estamos mortos ao pecado e vivos para Deus. Viver em Cristo. Paulo disse isso com outras palavras acerca de si mesmo, lá na Epístola aos Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, Paulo diz assim, a partir do final do versículo 19, eu estou morto. Como que ele disse estou morto? Ele disse, eu estou crucificado com Cristo. Aí no versículo 20 ele disse, portanto, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida agora presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viver pela fé é viver em Cristo, é viver considerando-se mortos ao pecado e vivos para Deus. Aleluia? Amém. Porque quem continua vivendo no pecado está morto para Deus. E a Bíblia diz que tem muita gente aí com o nome de quem está vivo e está morto. Até no Apocalipse tem uma igreja, a igreja de Sardes, que Jesus disse, tu tens nome de que vives, mas estás morta. Mas estás morto. Tem muita igreja aí com o nome de igreja avivada. Tem um monte de crente aí com o nome de crente avivado, mas está morto, porque continua praticando o pecado. Quem continua vivendo no pecado está morto para Deus. Mesmo que tenha nome de vivo, está morto para Deus. Nós que morremos ao pecado, agora vivemos em Cristo, considerando-nos sempre e para sempre mortos ao pecado. Portanto, o pecado deve ser considerado na nossa vida como algo passado.
Por isso que Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, para quem todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Literalmente, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque Deus diz lá em Apocalipse, é aquele que diz: eis que faço novas todas as coisas. Glória a Deus. Está lá em Apocalipse, pode ler inteirinho essa noite que você vai achar. Eis que faço novas todas as coisas. Muito bem. Então vamos ver esse viver em Cristo a semana que vem, né? Hoje nós estamos aqui no capítulo de número 6, tá? E esse capítulo de número 6 está dividido em duas partes aqui, ó. Aqui só tem versículos, tá? Versículos de 1 a 14, a pergunta que Paulo fez. Repita a pergunta. Permaneceremos no pecado? Permaneceremos no pecado. Qual foi a resposta? Foi de modo nenhum, essa foi a resposta. De modo nenhum, tá? Nós não permanecemos mais no pecado, nós permanecemos agora permanecemos em Cristo. É o que Jesus vai repetir em João 15. João 15, do versículo 4 até o versículo 11, Jesus repete 11 vezes o verbo permanecer. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Ok? Permanecer em Cristo. Nós não permanecemos mais no pecado. O pecado tem que ser considerado algo do nosso passado. No presente, nós castigamos o nosso pecado. Deus já castigou o nosso pecado em Cristo, na cruz. Na santificação, nós castigamos o nosso pecado, dizemos não para ele, não o praticamos, porque nós agora estamos em Cristo Jesus, nós queremos praticar a justiça. Portanto, combatemos contra o pecado. Foi isso que nós vimos na sexta-feira passada, nestes primeiros 14 versículos, né? E agora a segunda parte do capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 23, que é o que nós estamos hoje, a nossa aula de hoje se concentra então aqui nestes versículos, capítulo 6, versículos de 15 a 23, cujo título é essa pergunta. Repita a pergunta. Havemos de pecar? Havemos de pecar. Essa pergunta está no versículo 15. E no final do versículo 15 está já a resposta. Diga, de modo nenhum. De modo nenhum. Ok? Então, esse trecho que nós vamos estudar hoje aqui, terminando o capítulo 6, ele está dividido nestes versículos aqui, ó. Do 15 ao 18, a ideia que vai ser trabalhada é que nós, que antes éramos servos do pecado para a iniquidade, agora nós somos, diga, servos da justiça. Servos da justiça. Servos da justiça para a santificação, ok? Éramos servos, diga, repita comigo, vamos dizer a nível pessoal, então diga, eu era servo do pecado. Eu era servo do pecado. Para a iniquidade. Agora eu sou servo da justiça. Agora eu sou servo da justiça. Para a santificação. Para a santificação. Aleluia. Agora essa justiça aqui não é justiça de homens, é a justiça de Deus, tá? A justiça de Deus é a santidade de Deus. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 6, 33, se eu não me engano, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
E essas demais coisas aí, triviais do dia a dia, elas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então, buscar em primeiro lugar, Jesus ali deu um resumo geral nas Escrituras Sagradas. A Bíblia toda nos ensina a fazer essas duas coisas: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o que nós agora, como servos da justiça, fazemos em primeiro lugar na nossa vida. Nós, em primeiro lugar, buscamos o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? O que é buscar o reino de Deus? Significa muitas coisas, mas uma delas, principal, primordial, é tomar consciência agora de que nós não reinamos mais sobre a nossa vida. Quem reina sobre a nossa vida é Deus. Buscar o reino de Deus é dizer: Senhor, eu não sou o dono da minha vida, o Senhor é o dono da minha vida. Eu não sou o dono do meu corpo, o Senhor é dono do meu corpo. Eu não faço o que eu quero com a minha vida, eu só posso fazer o que tu queres com a minha vida. Quando aconteceu a conversão de Saulo, lá em Atos 9, ele fez duas perguntas. Primeiro, quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta, o que queres que eu faça? Porque agora eu entendi que eu não posso mais andar por aí fazendo o que eu quero, eu tenho que fazer o que tu queres. Servos da justiça são filhos de Deus que vivem para fazer a vontade de Deus. A palavra servo tem alguns significados e um dos significados é: o servo não tem vontade própria. O servo não tem vontade própria, o servo não tem planos próprios, o servo não tem projetos próprios. O servo se submete à vontade do seu Senhor, o servo vive para realizar os planos e os projetos do seu Senhor. Jesus é o seu Senhor? Então você não tem mais vontade, não vem com essa, dizer, estou com vontade disso, daquilo. Não pode esquecer, você não tem vontade, você é servo. Você está aqui para fazer a vontade de Jesus. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Nem a sua e nem a de ninguém. A de Deus, porque você é servo dele. Ou não é? Amém. É servo de Deus? Amém. Servo de Deus é quem faz a vontade de Deus. Servo não tem mais vontade. O servo é aquele que renunciou às suas vontades para se submeter única e exclusivamente para o resto da sua vida à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja santo. E é isso que significa ser servo da justiça. Então, isso que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a santidade de Deus. Repita: Deus é justo porque Deus é santo. Deus é justo porque Deus é santo. E o contrário também é válido. Diga: Deus é santo porque Deus é justo. Deus é santo porque Deus é justo. Não há em Deus nenhuma injustiça. Por quê? Repita aí. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E o contrário também é válido. Diga: todo pecado é injustiça. Todo pecado é injustiça. Em Deus não há pecado. Mas agora não precisa repetir, não, só ouvir. Em Deus não há pecado. Deus é impecável. Deus é completamente santo. Em Deus não há nem a possibilidade de pecado. Deus não peca. Deus é infalível. Deus não falha. Deus não peca. Deus é impecável. Por isso Deus é justo e por isso em Deus não existe
nenhum resquício de injustiça. Aleluia. Buscar a justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, significa buscar a santidade de Deus. A santidade de Deus é a meta dos salvos. A meta dos salvos é a santidade de Deus. Nós fomos salvos para sermos santos, para cumprir a ordem que resume todas as ordens de Deus na Escritura. Repita: sede santos. Sede santos. Fomos salvos para ser santos. Nós não fomos salvos apenas para ganhar o céu e ser livres do inferno, ser livres da condenação que nós merecíamos. Nós não fomos salvos para ganhar algo que nós não merecíamos, ao invés de ir para o lugar que nós merecíamos, que é o lugar de condenação. Não é esse o propósito da salvação. Dar salvação a quem não merece salvação. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é nos dar salvação a fim de que sejamos santos. É o que Paulo diz, pode anotar aí em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Amém? Então, o propósito de Deus ao nos salvar é que nós tenhamos agora a meta da santidade. Esse é o nosso alvo, tá? Esse é o nosso alvo, ok? Então diga: o meu alvo é ser santo. E santo como Deus é santo, tá? Por isso que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus. Deus é santo, eu também quero ser santo. Para fazer uma imitação, tem que ter um modelo. O modelo para nós imitarmos Deus é o modelo perfeito de filho de Deus. Esse modelo perfeito é Jesus. Por isso que Paulo disse aos Coríntios, anote aí, 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tá? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é ser filho de Deus? Que é a mesma coisa de ser verdadeiramente cristão. Ser cristão, como os discípulos de Cristo foram chamados ainda no contexto bíblico, pela primeira vez em Atos 11, 26. Atos 11, 26 foi quando, pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Hoje em dia, cristãos é uma palavra desgastada, tá? Uma palavra desgastada, porque hoje em dia aí no mundo, muitos são chamados de cristãos sem ser verdadeiramente cristãos. São chamados de cristãos porque adotaram alguma religião de tradicionalismo cristão. Mas isso não é ser cristão. Ser cristão é ser nascido de novo em Cristo Jesus. Ser cristão é ser ressuscitado dentre os mortos do pecado em Cristo Jesus. Ser cristão é ter sido transformado em filho de Deus pela graça. E está santificando a sua vida, vivendo em santidade. Quando Paulo disse aos Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava dizendo, ser cristão é ser imitador de Cristo, porque Cristo é o nosso modelo perfeito de filho de Deus. Aleluia, amados. Então nós crentes, tá? Não seguimos o modelo aí de
tá? Não seguimos modelo aí de Miss Brasil, de Miss Universo, de Miss não sei o quê, tá? Não seguimos esses modelos, não. Esses modelos é modelo de quem está indo para o inferno. Não seguimos modelo de jogador de futebol, não seguimos modelo de cantor, não seguimos modelo de gente aí do mundo, não. O nosso protótipo, o modelo que nós seguimos é um só, Jesus. Cuja passarela que ele anda é a passarela da santidade. As vestes que ele usa são vestes de justiça, vestes de santidade. Aleluia. Então, seguimos a Cristo. Jesus é o nosso modelo e por isso nós percorremos essa carreira que nos está proposta rumo à santidade com um olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Isso é Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, está completando aí versículos 1 e 2. Então, quando Paulo disse em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele não estava dizendo que ele já era perfeito. Ele estava dizendo que Cristo é perfeito e que ele quer imitar a Cristo. Mas ele não estava dizendo que ele, Paulo, já era perfeito. Não, ele não estava dizendo. Por quê? Veja agora aos Filipenses, abra aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 13. 12 a 14, desculpe. 12, 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Todos encontraram? Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Vamos ler juntos? Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo chama de alvo aqui, o alvo é a perfeição lá do versículo 12. O que ele chama de alvo no versículo 14 é a perfeição no versículo 12. A perfeição é a santidade. Santidade é perfeição. A perfeição é o nosso alvo. A santidade é o nosso alvo. E como Paulo, nós temos que esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para aquelas que diante de nós estão, prosseguirmos para o alvo, e esse prosseguir para o alvo é por meio da santificação. A santificação, portanto, é o meio para o fim, o meio para atingirmos o fim. A santificação é o meio pelo qual nós vamos chegar à santidade. A santidade é o alvo. A santidade é a perfeição. A santidade é o alvo. Ninguém chega nesse alvo aqui na terra, mas nós perseveramos na santificação até o fim. E aí, aquele que perseverar na sua santificação até o fim, então aquele Deus que é fiel, que começou em vós a boa obra,
é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus? Muito bem. Isso então, prosseguir no caminho de santificação é o que fazem os servos da justiça. E vamos ver ainda hoje nos versículos 19 até o 23, encerrando o capítulo 6, né? Servos da justiça, diga, para a santificação. Que é o que nós acabamos de falar aí, usando Paulo aí como exemplo, ok? Muito bem, então vamos agora, versículo por versículo aqui, do servos da justiça. Servos da justiça, né? Servos da justiça, começando então pelo versículo de número 15, onde está escrito: e daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Repitam. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Glória a Deus. Por que nós não estamos debaixo da lei? Eu já expliquei isso aqui para vocês em outras aulas, lembrando que Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu não vim cancelar a lei. E para vocês se lembrarem também, né, de certas pregações erradas que dizem por aí, que o Antigo Testamento era o tempo da lei, e que o Novo Testamento é o tempo da graça. Já ouviram isso por aí, né? É errado. Lei e graça atuam tanto no Antigo Testamento, atuaram na Antiga Aliança, como lei e graça atua também agora na Nova Aliança em Cristo Jesus. Só que a lei, primeiro, identificando a lei aqui não é a lei de Moisés, revelada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Para nós, a lei hoje é toda a palavra de Deus. Diga, toda a palavra de Deus é a lei de Deus. Toda a palavra de Deus é a lei de Deus. É a lei de Deus ou não é a lei de Deus? A palavra de Deus é a lei de Deus, é toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus hoje, né, está aqui bem desenvolvida em 2 testamentos, o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Ela é a lei de Deus, tá? Ela é a lei de Deus. Agora veja bem, a diferença é que a função da lei no Antigo Testamento era uma e a função da lei no Novo Testamento é outra. A função da graça é a mesma. A função da graça é ser salvadora. A graça é salvadora para os da antiga aliança e para nós da nova aliança. Ninguém foi salvo pela lei, foram salvos pela graça. O objetivo da graça é a salvação. O objetivo da lei era outro. Por isso que o povo da antiga aliança, eles estavam debaixo da lei. Olha só, o que significa estar debaixo da lei? Aqui está a lei, aqui está a palavra. O povo da antiga aliança, eles estavam aqui, ó, debaixo da lei. A lei estava pesando sobre eles. A palavra de Deus estava dizendo para eles que eles eram pecadores. E aqueles então, que lá no Antigo Testamento sentiam o peso da lei sobre eles, invocavam o nome do Senhor. E na própria lei está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eles invocavam o nome do Senhor, mais ou menos assim: Senhor,
a tua palavra é perfeita, a tua lei é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, a tua palavra é perfeita e eu sou pecador. Eu não consigo praticar essa palavra em toda a sua profundidade e em toda a sua extensão, por mais que eu tente, eu não consigo. Então eu só vou ser salvo se o Senhor for gracioso para comigo. Aí ele é salvo pela graça. Assim foram salvas as pessoas da antiga aliança. Elas estavam debaixo da lei, mas foram salvas pela graça. Os que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela graça. No Novo Testamento mudou. No Novo Testamento mudou. O povo da nova aliança não está debaixo da lei, não está debaixo da palavra. O povo da nova aliança é o povo que está sendo edificado sobre a palavra, em cima da palavra. A palavra se torna a rocha, e nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha, nós estamos sendo edificados sobre a rocha, não mais debaixo da lei, mas agora em cima dela, em cima da lei, porque nós somos fracos, e a lei é forte, a lei é inabalável, a lei é um firme fundamento, e nós, em cima dela, ficamos firmes. E somos salvos em Cristo Jesus. É por isso que Jesus falou assim, ó, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre... Não sob é de baixo, mas sobre a rocha. A rocha é a lei, a rocha é a palavra, a rocha é Cristo, a palavra de Deus. Então, sobre a palavra somos edificados. Agora, quem nos colocou sobre a palavra? A graça. Glória a Deus. A graça nos colocou sobre a palavra. E a palavra mostra para nós o quê? O que a palavra mostra para nós? A santidade de Deus. A palavra mostra para nós que Deus é santo. E a palavra mostra para nós o nosso alvo, que é correr para a santidade. E podemos fazer isso por quê? Porque onde abundou o pecado em nossa vida, superabundou a graça. Entenderam? Entenderam o que significa debaixo da lei? Aqui nesse versículo 15, olha só. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Olha só. Não estamos debaixo da lei porque nós não estamos mais na antiga aliança. Mas a lei não foi cancelada, nós estamos agora em cima da lei, sendo edificados. E quem está acima de nós, nós estamos abaixo da graça. É a graça que nos pegou e nos colocou aqui em cima da lei. Ok? Então aqui está a lei, não tenho mais mãos, né? Então aqui está a lei. Vem cá um pouquinho, Eurípides. Segura aqui, Eurípides. Esse aqui que vai aparecer nas câmeras aqui é o Eurípides, irmão. Esse aqui é o Eurípides. Ele está segurando a lei aqui, né? Aqui somos nós, tá? Somos nós. Nós estávamos debaixo da lei e a graça nos tirou de debaixo da lei e nos colocou acima da lei. E a minha mão aqui representa a graça. A mão de Deus é a graça nos sustentando aqui, em cima da lei, edificando a nossa vida sobre a palavra. Amém? Obrigado, Eurípides. Somos edificados então sobre a palavra. E aí Paulo pergunta, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? A resposta é de modo nenhum, principalmente nós agora, que fomos alcançados pela graça. Fomos alcançados pela graça para não mais pecar. Fomos alcançados pela graça para darmos
um basta no pecado, para dar um chega no pecado, para ser fortalecidos agora pela graça sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sermos fortalecidos para vencermos o pecado e sermos mais que vencedores sobre o pecado. Repita, eu tenho todas as condições. Dadas por Deus, para ser mais que vencedor, sobre todo o pecado. Tomou consciência disso? Então havemos de pecar? De modo nenhum. Vamos ver o versículo 16, né? O versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então repita. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aleluia. Olha bem claro aqui os dois tipos de servos, tá? Os dois tipos de servos. Os ímpios, os não convertidos, tá? Os não convertidos, eles são servos do pecado para a morte. Nós, uma vez convertidos, somos servos da obediência para a justiça. Servos da obediência para a justiça. Por isso que Paulo começa esse questionamento, né? Perguntando assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Não existe, amados, não existe nenhum homem livre. Nenhum homem é livre. O único ser livre para fazer o que quiser é Deus. O homem não é livre. Desde que o homem foi criado, tanto o homem como todos os outros elementos da criação, toda a criação foi criada subserviente a Deus, sujeita ao seu Criador. Toda criatura é sujeita ao seu Criador. Portanto, toda criatura foi criada, foi chamada à existência para servir o seu Criador. Nenhuma criatura foi criada para servir a si própria. Toda criatura foi criada para servir o seu Criador. Portanto, o homem foi criado, como toda criatura, em estado de sujeição. O que é o pecado? O pecado é um engano de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. O pecado é um engano de Satanás, por meio do qual ele engana os pecadores, querendo dizer para os pecadores que eles são livres para fazer o que eles quiserem, para fazer o que eles escolherem. O maior engano do mundo é as pessoas pensarem que elas são livres, que a vida é delas, elas podem fazer dessa vida o que quiser, que o corpo é delas, elas podem fazer desse corpo o que quiserem. Mentira, elas estão enganadas. É por isso que João disse em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no
maligno. O diabo domina sobre os homens através dessa mentira que ele convenceu aos homens de que é verdade, que eles são livres para fazer o que quiser. Nenhum homem é livre. Quem pensa que é livre é servo do diabo. Quem pensa que é livre é servo do pecado. Quem pensa que é livre é servo do mundo. Quando Jesus diz assim, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem conhecido esse versículo? Então repita, é bem forte que ele é bonito. Preste atenção, meus queridos. A verdade que é Jesus, o diabo é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. A verdade que é Jesus nos liberta, Colossenses 1,13, nos liberta do império das trevas, nos liberta do domínio de Satanás e nos transporta para o reino do Filho. Mas no reino do Filho, nós vamos estar no estado de sujeição ao Filho. Nós deixamos de ser servos de Satanás no império das trevas e passamos a ser servos de Jesus no reino do Filho. Essa é a liberdade cristã. A liberdade cristã é ser livres do diabo, é ser livres do império das trevas, é ser livres do estado de condenação e transportados para o estado de salvação. Mas no estado de salvação, nós não temos a liberdade de fazer o que quisermos. Nós temos que fazer a vontade do nosso Salvador. Nós temos que fazer a vontade do nosso Deus. Entendeu porque ninguém é livre? Alô, som, testando. Entendeu porque ninguém é livre? Oi? 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Vos libertará do império das trevas. Aí eu citei Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, nós somos transportados, olha, presta atenção nessas duas palavras aqui, fomos transportados de um império para um reino. Quem dominava sobre o império? Um imperador. Quem é o imperador do império das trevas? Satanás. Deus nos tirou de lá e nos trouxe para o reino do Filho. Quem é o rei no reino do Filho? Jesus. Lá no império, nós estávamos debaixo, nós éramos servos de um imperador. Mas agora no reino, nós somos servos de um rei. Mas nos dois estados, somos servos. Somos sempre servos. O Senhor é Jesus. E quem não obedece Jesus, porque acha que é livre para fazer o que quiser, e fica por aí chamando Jesus de Senhor, Jesus disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. O que é servo, o que é obediente, o que obedece, esse pode me chamar de Senhor. É isso que Paulo está colocando aqui, De todo jeito o homem é servo, tá? De todo jeito o homem é servo. Ou ele é servo do pecado para a morte, ou ele é servo da obediência para a justiça. Pela graça, nós agora não somos mais servos do pecado para a morte. Agora nós somos servos da obediência para a justiça.
Aleluia. O alfabeto do mundo é ABCD. O alfabeto de Deus é obedecer. Então, obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus. Ser filho de Deus é ser obediente a Deus. O que define o filho de Deus é a obediência, porque até Jesus, sendo filho perfeito, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Lembram desse texto? Hebreus 5, 8, não é isso? É 8 mesmo? Vamos ver, 8 ou 7. Hebreus 5, 8. Hebreus 5, 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Obediência é algo que nós aprendemos. Aprender é um processo. Esse processo é a nossa santificação. O que acontece durante a nossa santificação é que nós vamos nos tornando cada vez mais obedientes a Deus. Obedientes à palavra de Deus. Aleluia? Aleluia. Versículo 17 agora então aí. Versículo 17 está escrito assim, ó. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Repitam. Aleluia. O versículo define o que aconteceu conosco a partir da conversão. Até a nossa conversão, nós éramos escravos do pecado. Como escravos do pecado, éramos escravos do diabo. Tá? Mas agora nós viemos a obedecer de coração, ou seja, porque Deus fez essa obra lá dentro de nós. Deus fez essa obra dentro da nossa alma. Deus fez essa obra no nosso interior. É muito sério, irmãos. Uma conversão não é uma adesão. Não é uma decisão de uma pessoa, né? Ah, eu vou me converter. Igual muitos falam aí hoje, né? Passei para crente. Né? Não, eu decidi, eu passei para crente. Não. A conversão é uma obra interna, que Deus opera na alma, que Deus opera no coração, que Deus opera no interior, invisível aos olhos dos homens. Tá? Deus opera lá dentro. Nenhum homem opera isso, nem em si mesmo e nem em outro homem. É Deus, só Deus é quem opera uma conversão e nos traz para a obediência. Uma palavra-chave aqui, ó, diga forma de doutrina. Forma de doutrina. Forma de doutrina. A forma de doutrina a qual nós fomos entregues está aqui, ó. A palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, que é a lei de Deus, sobre a qual nós estamos agora sendo edificados. A palavra de Deus é a nossa forma de doutrina. A palavra doutrina, tá? A palavra doutrina, ela vem do grego didarré. A palavra didarré vem da palavra didascalia, que é a palavra ensinamento. Doutrina significa ensinamento, tá? Já vi por aí umas coisas esquisitas antigamente, né? Que o pessoal falava assim, ó, aquela igreja tem doutrina, aquela igreja não tem doutrina. E eles ficavam falando que doutrina, a igreja que tem doutrina é a igreja onde a mulher veste saia, onde a mulher veste vestido, onde a mulher não raspa nenhum cabelo do corpo, e que o homem não usa jeans, igual eu estou usando aqui, o homem usa calça social, né, terno e gravata.
E as pessoas chamavam isso de essa igreja que tem doutrina. E a igreja onde as pessoas não têm esse uso aí dessas roupas exageradas aí, tá? Veste roupa normal como veste no dia a dia, diz, não, essa igreja não tem doutrina. Ah, mas que falácia é essa? Que coisa enganosa é essa? Isso é um engano. Isso não existe. Tá? Isso está fora de toda contextualização bíblica. Tá? Em termos de vestes, o que a Escritura ensina para nós é duas palavrinhas. Decência e modéstia. Repita, decência e modéstia. Como cristãos, temos que nos vestir de modo decente. E jamais, e em nenhuma ocasião, não apenas quando está na congregação, não. Porque tem crente que quando está na congregação vem até mais ou menos bem vestidinho. Mas quando vai para um casamento, para uma festa, né, no meio da sociedade, acha que pode ir, né, todo indecente, porque é a moda. Ou meu marido gosta assim. Não, senhor. Não, senhor. O seu marido não é o seu dono é Jesus. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Está correto, irmãos? Então, sobre vestes, o que a Escritura diz é decência, nenhuma veste indecente. Decência e modéstia. Não é esse negócio de ficar fazendo aí, uso de vestes altamente luxuosas. Isso aqui é de uma grife europeia, não sei de quem, tá. Não sei quem foi o gay que inventou essa roupa. Tá? Um vestido que custa mais do que um carro. Não. Isso aí é opulência, e isso faz parte de soberba, e Deus resiste os soberbos, dá graça aos humildes. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e isso vale para tudo na nossa vida, inclusive para a maneira como nos comportamos, para a maneira como nos vestimos. Vestes é isso, tá? Vestes, biblicamente, tá? Trocando em miúdos, biblicamente, veste, em termos de veste, é isso. Duas palavrinhas, repitam as duas. Repetiu mais forte? Decência e modéstia. Até porque o seu corpo, ele é templo de quem? Templo do Espírito Santo. Não é templo de sensualidade, não é templo de prostituição, não é templo de promiscuidade, é templo do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo se sentiria numa pessoa crente que se veste toda indecente para ir numa festa? O Espírito Santo, o que eu estou fazendo dentro desse corpo? Não pode nem sentar, não pode nem andar, porque tudo aparece. Que vergonha, irmão. Tem vergonha na cara, não? Portanto, em termos de vestes, tá? Decência e modéstia. É isso aí. Não é esse negócio que ficaram falando aí igrejas, não, né? Que tem que usar aquela saiona, blá, 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 não sei o que mais, não raspar cabelo, não usar brinco, não usar uma bijuteria, não usar alguma maquiagem. Não existe isso, não. Isso não quebra a espiritualidade de ninguém. Isso chama-se também de cuidado, o cuidado com o templo de Deus. Agora, doutrina não é questão de vestes. Doutrina é questão de toda a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o que Paulo chama aqui a forma de doutrina a que fostes entregues. Na nossa conversão,
a partir da nossa conversão, o Espírito Santo fala para nós assim, ó, aqui está, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está, o que o Espírito diz está aqui, ó. O que o Espírito diz às igrejas está aqui, ó, toda a palavra de Deus. A partir da nossa conversão, o Espírito Santo fala, ó, é essa palavra agora que eu quero que você obedeça. É o que está aqui que você tem que pensar, é o que está aqui que você tem que querer, é o que está aqui que você tem que praticar, é o que está aqui que você tem que agir. Essa é a forma de doutrina a qual agora você foi entregue. E não é maravilhosa? Toda a doutrina do Senhor não é maravilhosa? Não é a doutrina da nossa salvação em Cristo Jesus? Então para que você quer pisar fora dela algum dia? Fomos entregues a essa forma de doutrina, ok? 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Repita. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia. Esse versículo 18 encerra aqui, né, esse primeiro parágrafo que nós estamos vendo aqui dentro desse texto que estamos encerrando hoje aqui, o capítulo de número 6, né? Uma vez libertados do pecado, essa aqui é a nossa liberdade, essa é a nossa liberdade. Fomos libertos do pecado, fomos libertos da condenação, fomos libertos de Satanás, fomos libertos do império das trevas, mas agora não fomos libertos para ficar por aí fazendo a nossa própria vontade, para ficar por aí fazendo o que nós queremos. Não somos livres para fazer o que queremos. Nós fomos feitos, repito de novo, servos da justiça. Servos da santidade de Deus. Fomos livres do pecado para santificar as nossas vidas, para seguir a santidade, para seguir a santificação. Santificar pela palavra de Deus, santificar a nossa mente, renovando a nossa mente, a transformação da nossa vida, Romanos 12, 2, a transformação da nossa vida acontece pela renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente acontece por aquilo que eu disse no início da nossa aula de hoje, citando 2 Coríntios 3, 3. O Espírito Santo escrevendo na nossa mente a palavra de Deus, tá? Escrevendo na nossa mente a palavra de Deus. Você lembra quando os fazendeiros marcavam o gado com a marca deles? Marcavam os seus cavalos, marcavam os seus bois com a sua marca? Também existiam pessoas na época de escravidão que marcavam os seus escravos. Marcavam os seus servos. Os servos de Deus são marcados com o selo do Espírito. Quem não é servo de Deus é marcado com a marca da besta, o sinal da besta, lá do Apocalipse. O sinal da besta é a marca dos ímpios. Eles não têm o selo do Espírito. O selo do Espírito é a palavra de Deus escrita pelo Espírito de Deus aqui na nossa mente, proporcionando-nos então a viver, a praticar essa palavra, porque ela está escrita na nossa mente. Olha só, mas isso aqui é muito natural. Olha só, o que eu vou dizer agora aqui é muito natural. As pessoas fazem, as pessoas praticam aquilo que elas acham que é correto. Não é assim? Elas acham que é correto, então elas praticam. E quando alguém diz para elas que o que elas estão praticando não é correto, elas falam, mas como que não é correto? Para mim é. Para mim não tem nada a ver. É porque não tem o Espírito de Deus. Porque não tem o selo do Espírito de Deus. Quem tem o selo do Espírito de Deus é o Espírito de Deus que diz o que é correto. Não é mais esse negócio do eu acho, tá?
Está cheio de gente aí formada em axiologia, né? Mestrado, doutorado em axiologia. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo, eu não acho nada. Eu fui achado. Eu estava perdido, Jesus me achou. E agora Jesus escreveu a palavra dele na nossa mente. Aí essas pessoas, né, para querer te xingar um pouco, eles vão dizer, quer dizer que você então é o dono da verdade? Eu falo assim, não, de jeito nenhum. Eu não sou o dono da verdade. A verdade é que é dona de mim. Jesus é a verdade, Ele é o meu dono, é Ele que é dono de mim. Porque isso é só despeito, sabe? Quando alguém fala para você, você é dono da verdade, já está despeitado. Então você já pode dar uma boa por cima dele. Oh, meus queridos, como o povo é ignorante de Bíblia, ignorante de Deus, e a começar dos próprios crentes ignorantes do que tem em suas mãos a palavra de Deus. Tá? Nós estamos aqui justamente porque nós não queremos mais ser ignorantes. Nós queremos ser sábios. Deus quer filhos sábios. Deus quer filhos que tenham conhecimento. Porque os servos da justiça são servos que têm conhecimento da palavra da justiça, que é a palavra de Deus. Passando então para a nossa segunda partezinha aqui, do 19 ao 23, repita o título, para a santificação. Para a santificação. O 19 está escrito então o seguinte, versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Grande versículo, né? 19. Leia aí. Aleluia. Paulo introduziu esse versículo como uma coisa muito interessante dentro do linguajar de Paulo, viu? Você precisa ler as 13 cartas de Paulo para entender o linguajar que ele usa. Nesse linguajar de Paulo, ele fala assim, ó, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. A fraqueza da vossa carne, a qual ele se refere aqui, tá? Jesus disse que a carne é fraca, não disse? Uma das fraquezas naturais, uma das nossas fraquezas naturais é essa que eu vou dizer aqui agora. Demorar a cair as fichas. Demorar a entender. Nós somos naturalmente, e isso é um dos desastres que o pecado causou na nossa alma, tá? Tornou a nossa alma, a nossa mente, demorada demais para entender a verdade. Para entender a verdade. A mentira, a nossa mente é treinada para captar, para aceitar ela rapidinho. A mente humana é treinada por causa do pecado a aceitar a mentira com a maior facilidade. Olha uma mentira que a humanidade toda aceita com a maior facilidade. Uma mentira que a humanidade aceita com a maior facilidade. Toda a humanidade aceita essa mentira. Todo mundo tem livre-arbítrio. Isso é uma mentira. Mas todo mundo aceita. A humanidade inteira aceita. Ateus acreditam em livre-arbítrio, espíritas acreditam em livre-arbítrio, católicos acreditam em livre-arbítrio, budistas acreditam em livre-arbítrio, pessoas de todas as religiões do mundo acreditam em livre-arbítrio e hoje até protestantes acreditam em livre-arbítrio.
Se isso fosse verdade, estava todo mundo acreditando desse jeito? Está todo mundo acreditando porque é mentira. A mentira é fácil de acreditar nela. Agora a verdade, usando uma linguagem goiana, nós somos custosos para entender a verdade. Tá? Custosos para entender a verdade. O autor da carta aos Hebreus disse isso. Vamos ver aqui em Hebreus, abra aí em Hebreus, tá? Abra na carta aos Hebreus, aí depois de Tito. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Eu quero que vocês leiam comigo esses versículos aqui, do 11 ao 14. Porque esses versículos vão definir exatamente o que Paulo chama aqui no versículo 19 de a fraqueza da vossa carne. É isso aqui que ele está se referindo, tá? Hebreus 5, de 11 a 14. Encontraram? Vamos ler juntos. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Claríssimo aqui esse texto para definir o que Paulo chama aqui em Romanos 15, 19, de a fraqueza da vossa carne. Falo isso como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Que fraqueza? A fraqueza da carne é isso aqui, ó. Tardios para ouvir a verdade, demorados para entender a verdade. O pecado fez da nossa mente uma coisa que a mentira lhe cai bem. A mentira cai bem na mente do homem. Ele encaixa na mente do homem, que é uma maravilha. A verdade, como é demorada para colocar a verdade na mente de uma pessoa. E aí o que acontece? Olha o texto que nós lemos em Hebreus aqui, no versículo 13, olha. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Repita isso aí, ó. Inexperiente na palavra da justiça. Inexperiente na palavra da justiça. Agora, por favor, me respondam. Como que alguém inexperiente na palavra da justiça vai ser servo da justiça? E aí? Estão entendendo a importância, então, da palavra de Deus? Da prática da palavra de Deus? Porque o servo é o que faz o serviço, ou seja, é o que pratica. E se ele pratica, veja o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Diga, faculdades exercitadas. E diga, pela prática. Por que hoje em dia aí, né, as pessoas ficam procurando emprego e muitos não conseguem, porque quem está procurando um empregado já quer que ele venha com prática, com experiência? Com prática, com experiência. Deus também quer servos da justiça
servos da justiça com prática, com experiência, experimentados. E a experiência vem aonde? Nós lemos lá no capítulo 5, lá no início, tá? Quando Paulo diz, nós nos gloriamos até nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mas os crentes de hoje não querem nem saber de tribulação, eles querem saber só de vida boa, especialmente os crentes brasileiros. Os crentes brasileiros é igual o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Não quer nada com dureza, tá? É a lei do menor esforço possível, não se esforça para nada. Jesus disse que o reino é arrebatado, é conquistado por esforço. E Paulo falou desse esforço em 1 Coríntios 9, eu castigo o meu corpo e eu reduzo a servidão, para que depois de eu ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Os crentes de hoje só querem sopinha de minhoca. Sabe o que é isso? Moleza. Só quer moleza. Vivem pedindo moleza para Deus. Fazem campanha para ganhar moleza da parte de Deus. Quando que vai ser exercitado? Quando que vai ser servo da justiça? Nunca. Vai ser sempre uma criança mimada, querendo leitinho espiritual. Vai ser igual as filhas da sanguessuga que dizem provérbios, só procura a Deus para dar, mas não se dá a Deus, não se oferece a Deus como servo da justiça para a santificação. Então Paulo está aqui com esse versículo 19, esclarecendo em miúdos, trocando em miúdos o que ele já falou antes. O que eu estou querendo dizer para vocês é isso. Como oferecestes outrora os vossos membros, os membros do vosso corpo, para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Vamos falar de um membro importante? O cérebro. Está aí na sua cabeça? Pensa que a sua cabeça é só para ter uma cabeleira bonita? Que você vai no salão, gasta milhares no salão para ficar com uma cabeleira bonita? O que está aí dentro? Cérebro. Você esteve na reunião em que Deus distribuiu os cérebros? Você acha que Deus deu ele para você fazer o quê? Para usá-lo, para adquirir conhecimento, crescer nesse conhecimento, conhecer as coisas de Deus, conhecer essa forma de doutrina a qual fostes agora entregues. Aleluia. Versículo 20, então. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Repita. Olha só, o que é essa isenção aqui? Isentos em relação à justiça é porque quando éramos escravos do pecado, como os ímpios são hoje, não tínhamos consciência nem do nosso pecado e nem do que era santidade. Essa isenção aí é a falta de consciência, é a falta de conhecimento. Estávamos nas trevas da ignorância e nas trevas da ignorância não estávamos enxergando o quanto somos pecadores e nem o quanto Deus é santo.
Esse é o homem natural. O homem natural está aqui bem identificado nesse versículo. O homem natural que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não, é 14 mesmo? Não entende as coisas do Espírito de Deus, para eles são loucura e não pode entendê-las, não porque elas se discernem espiritualmente. Então ele está isento em relação à justiça, mas não é porque está isento aí, não pega a palavra isento como se ele estivesse livre de condenação, não. Ele está em condenação. Essa isenção aí é falta de consciência. Não enxerga o seu pecado e também não enxerga a santidade de Deus. Mas olha só, o que fazíamos nessa época, versículo 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Resposta: somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Repita. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Você se envergonha das coisas que fez no passado? Que tristeza, hein? Coisas de que nós agora nos envergonhamos. Não queremos mais nem sombra dessas coisas em nossa vida. Ok? Aí o 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Repitam. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Então nós fomos, libertados do pecado, essa é a nossa liberdade, mas transformados em servos de Deus. Então não é livre para fazer o que quiser, transformados em servos de Deus, né? Tendes o vosso fruto para a santificação. O fruto que a graça de Deus, a superabundante graça produziu na nossa vida agora, é que nós podemos nos santificar. Aleluia. Glória a Deus. Faz assim, arregace as mangas aí. Fala, Senhor, eu vou arregaçar minhas mangas e vou trabalhar duramente na minha santificação. Porque o Senhor me deu graça para isso. Superabundante graça. Amém, queridos? E para terminar a nossa aula de hoje, então, o último versículo do capítulo 6, né? Que é o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repitam. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o que nós merecíamos é a morte, porque o salário, né? O trabalhador é merecedor do seu salário. O nosso trabalho era o pecado. Nós éramos servos do pecado, trabalhávamos para o pecado, e o salário bem merecido por nós, por aquele trabalho, era a condenação eterna, chamada aqui de morte. Mas, de repente, nós ganhamos algo que não merecíamos. Merecíamos aquele salário, mas ganhamos agora algo que não merecíamos. O dom gratuito de Deus. A salvação em Cristo. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilha, né, irmão?